ideal, vamos de novo, sobre ideal, né? Seria a gente ter esse status em uma outra tabela. Deixa eu só ver aqui, Esther diz, o status pode ser feito verificando se o retorno já foi preenchido ou não. Esther, inicialmente eu tinha considerado isso, porque essa informação de a situação do contrato tinha ficado implícita, né? Se o veículo não retornou, significa que está ainda em aberto. Mas considerando que a gente pode ter outros status, para que fique de maneira explícita. E vamos criar essa informação explícita, tá? Porque é simples de fazer isso na tabela, porém, numa análise mais aprofundada, voltando a falar assim, ó, em uma aplicação comercial, o interessante seria criar uma outra tabela, porque daí o gerente ou o administrador poderia criar qualquer status de locação de veículo e vincular ao contrato. Além disso, seria interessante colocar a data desse vínculo, porque, por exemplo, o cara deu entrada, né? Se interessou por um veículo. Qual a situação do contrato? A situação do contrato é absolutamente aberta, mas em que data foi aberta, né? Em que data e horário a situação mudou para locado, por exemplo? O cara retirou o veículo, então ainda está em utilização. Então, quando foi que esse status mudou? Quando mudou para pendente? Quando mudou para encerrado? Essas são informações mais completas e, portanto, mais complexas também. Mas, nesse caso especificamente, vamos deixar essa informação explícita com esses 3 status que o Marco propôs. Porque a gente dá essa visão, né, de situação do contrato, mas, ao mesmo tempo, a gente não deixa complexo demais o banco de dados, nem grande demais, a ponto de a gente conseguir trabalhar. Everaldo, Ei, além de servir para filtro, eu acho que poderia colocar também, se o status ele for encerrado, a pessoa é obrigada a colocar a quilometragem de retorno. Entendeu? Isso. Serviria para isso também, né? Uma regra de negócio aí, que a gente coloca na nossa aplicação, né? Se encerrou, é obrigatório informar a quilometragem de retorno. E a data do retorno. Exatamente. E assim, isso acaba forçando essa situação, né? Ó, eu preciso encerrar o contrato. Então, obrigatoriamente, você vai informar a data de retorno e a quilometragem de retorno. Bem observado aí, hein? Pessoal, esse aqui é o trabalho de análise. Então, 50% do curso é isso, ó. Análise. E daqui a pouco vem desenvolvimento de sistemas. Tá certo? A capacidade analítica é muito importante em todo o processo de desenvolvimento do sistema. Certo? E é muito bacana a gente ver isso acontecendo na prática e discutir. Estamos trabalhando, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui status. Eu não sei se seria o termo correto. Algumas pessoas utilizam situação, mas no final das contas tem a mesma conotação, status ou situação do contrato, né? Então eu vou colocar esse valor enumerado, onde pode ser A de aberto, P de pendente e E de encerrado, né? E aí eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar esse campo como não nulo e a situação A como situação padrão. Se eu não informar qual foi a situação do contrato, ele fica em aberto, certo? Mas eu vou colocar aqui uma documentação para isso, porque pode ser que a gente perca, né? Esse comentário aí para esse valor enum, tá? Aí vai ser aqui embaixo, fica na documentação do próprio código do banco de dados. A é aberto, são 3 status só que a gente vai permitir, né? P é pendente e é encerrado. Certo? Pessoal, gostei de ver, vocês botaram a cabeça para funcionar aí, analisaram. A gente está criando regras específicas para nossa locadora de veículo. Mais alguma? Além desses status aí, não poderia colocar o cancelado, não? Um que não foi efetivamente Eu acho que resolveu sim, cancelar. né?
De repente o cara só abriu o processo ali, mas não foi adiante, né? A gente pode pegar por exemplo, os clientes fujões, né? O cara veio, fez uma proposta de contrato, desapareceu. E aí, faço para ele de novo um contrato de locação ou dou prioridade para outro cliente, né? Regra de negócio. Cancelado. Muito bem. 4. E aí, Marcos, tem mais coisa aí? Eu tinha visto aqui também. Agora é um mais simples, no cargo ali, na tabela do cargo, se Uhum. colocar a carga horária semanal, só mais mesmo para. Carga horária semanal. Vamos colocar a informação que pode ficar ali, mas assim, vamos pensar do ponto de vista prático, tá? Vamos ser muito é, objetivos. Vamos pensar onde essa informação vai ser utilizada, certo? Não tô. E o mais legal, tá? Aqui não tem certo e nem errado. A modelagem pode até existir certo ou errado, mas do ponto de vista prático, vamos pensar na aplicação prática disso. Aí, para cargo, a gente poderia colocar uma série de outras informações. Aí, vamos construir isso de maneira colaborativa. O que todo mundo acha a respeito dessa carga horária? Porque, o Marcos, no final das contas, fazer o CRUD aí, pouco importa. É mais um campo, vai Não, gastar praticamente não é nada fica de um pouco. implementação. Mas só mesmo. E aí vem uma parte muito interessante do campo de análise de sistemas, levantamento de requisitos. Às vezes, quando você vai conversar com um cliente, né, um potencial cliente, eu quero fazer um sistema, um site, isso, aquilo, é importante você deixar claro o que é necessário e o que não é também. Justamente porque algumas vezes o cliente tem uma visão muito distorcida do que ele quer e do que ele precisa, certo? Às vezes a gente faz o seguinte, eu já tive cliente que me pediu para vocês terem ideia, um sistema que eu desenvolvi, né? O cliente me pediu o seguinte, como a gente tem a parte de transação, recebimento, né? O registro financeiro das operações que são feitas, o cliente me disse que eles queriam trabalhar, cara, com um sistema igual de fechamento de caixa, e num contexto totalmente distorcido, que é de consultório. O cara queria, por exemplo, fazer um fechamento de caixa do período da manhã e um fechamento de caixa do período da tarde, como se fosse planejado. Ó, abre o caixa e fecha o caixa, igual caixa de supermercado. Daí, eu fiz a seguinte sugestão, a seguinte proposição. Como o sistema já registrava dia e hora da transação, ou do recebimento, a proposta foi de fazer um filtro, ao invés de filtrar por data, né? Data inicial e data final, o cara coloca a data inicial com hora e a data final com hora. Daí ele cria um filtro da maneira que ele quiser. Eu quero ver quanto que rendeu aqui das 7 às 8 da manhã. Consegue fazer. Agora, fazer uma abertura de caixa, um fechamento de caixa, se tornava muito inviável pelo modelo de negócio. Aí, às vezes, é interessante você sugerir para o cliente sugerir algumas coisas. Alguns clientes são irredutíveis. Daí parte da formação de princípio e de visão estratégica, né? Onde você quer chegar com o seu sistema? Ou o que você aceita fazer enquanto profissional de tecnologia? Porque simplesmente você pode acatar o que o cliente quer e daí ferra o seu modelo de negócio. Você pode se posicionar e falar assim, ó, eu prefiro perder o cliente do que fazer isso. Enfim, essas não são questões técnicas, né, mas estão muito relacionadas à profissão. Aí entram conceitos éticos, conceitos legais, que estão envolvidos na profissão de analista de sistema. Ou seja, nada é tão simples quanto parece, né? O que vocês acham aí? Entra a carga horária no cargo ou não?
Eu acho que para esse modelo não ia fazer muita diferença, não. Ah, Já que é um modelo focado no contrato, eu acho que não faz. Mas eu pensei mais por ser assim, pelo cargo estar separado, ali uhum. pela carga, depois você poderia fazer um para calcular o salário do funcionário, se teve hora extra, Sei. mas como é É, mais focado para justamente essa pela questão parte de da foco, né, Marco? alocação, e Ó, daí a gente pega um conceito que vocês e eu e qualquer profissional de tecnologia que passa por um curso de graduação viu nas primeiras aulas de algoritmo e lógica de programação. É a questão da abstração, né? Quando você pega algum conceito do ponto de vista do mundo real, né? E transforma isso num modelo relacional ou numa aplicação, a gente trabalha em um mini mundo, porque você pega uma fatia muito pequena do que existe no mundo real e transforma isso em um software ou em uma solução de tecnologia. Mas você vai transformar uma parte da realidade, né? Se a gente for colocar num sistema todas as informações, registros, dados do mundo real, enfim, isso, por enquanto a gente está bem longe de chegar aí. Mas assim, é muito interessante que a gente enxugue ao máximo, otimize ao máximo qualquer que seja o modelo de negócio. Assim, ó, onde essa informação vai ser importante? E às vezes a gente comete alguns equívocos. Porque, por exemplo, vou criar uma tela de cadastro de cliente, né? Aí o cara vai lá e fala assim, pô, eu preciso saber qual é o clube e qual é o time para quem o meu cliente torce. Pô, cara, isso é importante? Sim ou não? Aí fala assim, ó, depende. Aí volta o conceito de abstração de novo. É importante saber para qual clube o cara torce em determinadas situações. Para locação de veículo talvez, mas para um enfoque do ponto de vista de gestão de contrato de locação, isso é quase que irrelevante. Você fala assim, não, eu tenho uma estratégia, eu vou dar 50% de desconto para os torcedores do clube que for campeão brasileiro desse ano. Aí é estratégia, né? É importante? Sim, mas do ponto de vista da gestão de contrato, nessa abstração, não. Certo? Então, a nossa área permite analisar como as coisas funcionam e como as coisas são. É muito bacana isso aí. Bom, mais alguma observação? eu Ajuste? é Sim. só nessa do veículo, essa Hum. parte de quilometragem ali, ela não ficaria um pouco desnecessária também, não? Porque, tipo assim, As- ela estaria sempre mudando, né? Uma pessoa alugou o carro um dia, você tem que ir lá e atualizar ela. Aqui, eu acho que é aquela informação que vai ser utilizada uma vez, mas que vai ser necessária, Marcos, pelo seguinte: no momento em que eu cadastro o veículo, eu lanço a quilometragem dele. Suponha que seja zero, né? Ou suponha que seja 100, ou suponha que seja 10.000. A partir do registro de contrato de locação, a gente vai ter a quilometragem de saída. O primeiro registro do contrato de locação tem que ser igual ao próximo, né? Só a movimentação do veículo dentro da loja de quilometragem. A partir disso aí, a informação de quilometragem sempre vai ser atualizada aqui, ó, né? Ou a gente pode partir de outro ponto de vista. A gente vai manter sempre esse campo aí que a gente chama de campo calculado, né? E aí não vai ser quilometragem inicial, vai ser quilometragem real do veículo. Ao invés de vir no contrato de locação, toda vez para ver qual a quilometragem do veículo, toda vez que for lançado uma quilometragem de retorno, a gente já dá um update aqui nesse campo. Ó, quer saber qual a quilometragem Eu real. tinha E pensado aqui, nisso, e para aqui a sempre gente vê, fechar. e aqui a gente vê qual foi a rodagem do veículo nesse contrato. Enfim, justamente esse ponto de vista. Não existe certo nem errado, né?
verdade é essa. Mas existem regras que a gente pode criar para o nosso modelo de negócio. Mais alguma? Vamos manter, né? Essa quilometragem aqui. Por enquanto é só. Vou fazer o seguinte, ó. Salvei. Eu vou exportar com PNG, tá bom? Aqui na pasta da disciplina. Vou atualizar esse modelo e vou fazer o seguinte. Vou criar o script. Vocês sabem lá aquela disciplina que a Miriam trabalhou, e que vocês trabalharam DML, Data Modeling Language. Olha só, o MySQL Workbench entrega isso pronto para a gente, ó. Desde o Create Database, que aqui é o Create Esquema, ao Create Table, certo? A definição de chave primária, a definição aqui embaixo de chave estrangeira, por exemplo, que é a Constraint Foreign Key. Tá tudo pronto aqui, ó, certo? A gente modelou o banco de dados de forma visual. Agora eu vou salvar esse script aqui, para que assim que vocês rodarem o script, vocês vão ter o banco de dados todo criado já. Então o nome do script vai ser locadora underline veículo. Ele vai salvar um SQL lá. Pronto. Ele já salvou o arquivo. Eu vou dar um next aqui, que ele vai executar isso no meu banco de dados local, no meu localhost. E deu um problema ali, ó. No script de log. Vamos ver. Acho que foi na documentação aqui, ó. Quando a gente colocou aberto, fechado, cancelado, enfim. Deixa eu só ver se é esse aqui. No contrato de locação, quando a gente colocou a documentação no status. Se for isso, é bem simples de resolver. Contrato de locação. A gente tem aqui as colunas. No status. Eu vou vir aqui no comentário. Vou tirar esse comentário daqui. Mas já ficou registrado que são esses status aí. A gente já sabe quais são os 4. Eu vou novamente criar o banco de dados. Vou salvar o script de novo. Senão na hora de criar isso pode ter problemas. Salvar. Destituir o script. E vamos ver se eu vou conseguir executar. Valor default para a data prevista retorno. Deixa eu ver o que a gente colocou aqui, ó. Vamos lá. Data prevista retorno. É uma coluna aqui do contrato de locação. Coloquei um timestamp. Vou colocar o corrente. Espera aí. Não pode ser esse o problema. De repente tinha um espaço em branco aqui. Não posso forçar se é a data padrão. E o erro está vindo aí, da data prevista retorno.
esse tipo de dado, timestamp, no data saída, não tivemos problema. Deixa eu só desmarcar esse campo aqui como obrigatório, vamos ver se vai gerar o erro. Depois a gente corrige esse por script. Gerou. Enfim. Pode ter alguma coisa, algum bug que aconteceu, porque a data saída é um timestamp, que é não nulo, e não tivemos problema. Depois a gente corrige isso aí por script, tá bom, pessoal? Eu vou salvar esse aí, arquivo SQL que rodou, tá? Daí quem tiver o MySQL instalado, pode rodar esse script e vai criar o banco de dados, tá certo? Eu vou enviar para vocês aqui no chat o seguinte. Eu vou enviar alguns arquivos para vocês no chat. O primeiro arquivo que eu vou carregar, rapidinho aqui, vai ser o modelo relacional, que é o arquivo PNG, tá? Vou enviar o arquivo do projeto do MySQL Workbench. Então, se alguém instalar o Workbench, quiser abrir o projeto, tá aí. E vou enviar o arquivo SQL, todos os 3 arquivos aí, necessários para a criação do banco de dados que a gente vai utilizar no desenvolvimento do nosso projeto. Ó, vou manter o arquivo anterior, que assim a gente consegue ver que leva tempo, né? A gente tem uma versão inicial, que foi enviada ontem, tem essa versão que a gente mexeu um pouquinho hoje, e tem a versão final que está chegando para vocês aí. Tá certo? Bom, tarefinha de casa. Instalar o MySQL e rodar o script de criação de banco de dados. Porque aí na semana que vem a gente já vai partir para a implementação de banco de dados. Vamos ter que criar um projeto no NetBeans para isso e fazer a conexão entre o Java e o MySQL. Beleza? Sim? Beleza. Então tá bom. Pessoal, vocês têm mais uma aula daqui a pouco. Eu também tenho uma aula agora. Então não vamos demorar muito mais, não. Vou só parar a gravação aqui, porque aí ficou documentado o que a gente fez. Quem não conseguiu acompanhar, consegue ver depois. Certo? Everaldo, Oi. só desculpa a minha demora aí de Ausência. participar